Robert Eggers é um diretor fascinado por rituais. Seus personagens sempre estão presos a códigos antigos, crenças rígidas, repetições e tradições que os sufocam. Desde seu primeiro longa-metragem, A Bruxa, de 2015, já observávamos essa sua marca registrada: o rigor histórico, linguagem arcaica e opressão. Um terror feito da realidade. Quando assistimos seus filmes, podemos quase acreditar naqueles mitos e rituais. Parece uma história contada entre gerações por aldeões em uma pequena vila. Seus filmes marcaram os fãs de terror. Sua forma de contar uma história em um ambiente tão realista e assustador engrandeceram seu nome dentro da indústria cinematográfica. Mas foi em 2022 que Robert Eggers decidiu dirigir seu filme mais ambicioso. Foi o mais caro, mais autoral e também o mais arriscado. Só que antes de mais nada, eu quero pedir o seu like aqui nesse vídeo e também para você se inscrever no canal. A quantidade de vídeos por semana aqui tá tendo aquela, reduzida, tem semana que tem 2, tem semana que não tem nada. É porque eu tô com muito trabalho e assim, eu ainda preciso achar alguém para fazer umas edições legais aqui. E como a gente ainda não tá ganhando um tostão com esse canalzinho, então fica mais difícil da gente conseguir fazer mais conteúdo. E se você quer ajudar a gente a crescer e continuar fazendo conteúdo aqui, tem aqui embaixo o meu Pix para você fazer uma doação da forma que você quiser. E se você é um editor, talvez você possa até me ajudar, caso você se interesse. Então comenta aqui. Mas bora lá pro tema, vai! Eggers havia entregado 2 grandes filmes de terror até então: A Bruxa e O Farol. Ambos contavam com enredos complexos e cheios de nuances, histórias na câmera e sem texto. E eram histórias intimistas e muito focadas no terror psicológico. Eram poucos personagens e pouca diversidade de cenário. Foi por isso que Homem do Norte foi considerado um desafio para o diretor. Escalonar para uma obra tão complexa e epopeica como foi sua escolha era algo difícil de fazer, mas seus fãs aguardavam o melhor. Na época eu lembro de ter achado maneiro o filme e pronto. Mas reassistindo O Homem do Norte, percebi o quão incrível é esse filme. Seja pela direção impecável, a história inspirada em um clássico nórdico, ou o cuidado de fazer um filme tão bem acurado historicamente, sem perder o ritmo ou a assinatura surrealista de Eggers. Pois seus universos têm uma magia que é sentida, é vista, mas nunca confirmada com uma certeza. Tudo se torna uma lenda que observamos com nossos olhos. E em Homem do Norte, essas lendas ganham ainda mais força, ainda mais impacto. Pois a interpretação de uma cena faz parte da nossa compreensão de um mito. Então a história do filme não é original? Não, mas também não é apenas uma cópia de algo. Você provavelmente deve ter percebido uma certa semelhança entre Homem do Norte e Rei Leão. Eu não tô brincando, o próprio Eggers falou isso. Claro, de uma forma de brincadeira, mas falou. E a semelhança não fica apenas no superficial. Tanto o Rei Leão quanto o Homem do Norte se inspiram em uma das histórias da dramaturgia mais populares que já existiu. Acredito eu, uma grande inspiração para muitos outros que vieram depois. Sendo essa obra Hamlet, de William Shakespeare. Mas nem mesmo o maior escritor da história do mundo fez algo 100% original. Shakespeare se inspirou em lendas escandinavas, mais precisamente a lenda do Hamlet, registrada sua criação lá no século XIII. E o mais interessante é que William Shakespeare era muito fã dessa trama, tanto que ele colocou o nome do filho dele de Hamnet, meio parecido. A obra era uma história de vingança familiar. Um príncipe que teve seu pai assassinado e busca vingança de seu tio, que usurpou o trono e casou-se com sua mãe. Hamlet teve muita influência na dramaturgia. É frequentemente associada à primeira obra onde o protagonista enfrenta dubiedade. A famosa frase, ser ou não ser, eis a questão. Também é reconhecida pela influência emocional que Shakespeare colocou na obra.
já que anos antes de escrever, seu filho de apenas 11 anos havia falecido. E é sobre isso que o filme Hamnet, que lançou esse ano, fala. E depois que ele viu tudo isso, Eggers decidiu escrever uma história com base no dito original, o Hamlet, a lenda de Hamlet. Começando pelo nome do personagem do filme, que é Hamlet. A trama segue a estrutura da lenda desde o começo. O filho do rei tem uma relação muito boa com o pai, e tudo é visto pelos olhares daquele jovem. Então a relação entre os pais, o tio e os demais da corte fica tudo meio enuviado. Parece tudo excelente aos olhos daquele jovem. Mas em menos de 20 minutos de filme, tudo muda. O filme mistura misticismo com realismo. Eggers quer fazer com que as partes místicas pareçam rituais reais ou sonhos lúcidos. Quando o jovem Hamlet sai de uma caverna ritualística com seu pai, ele é lançado à realidade daquele reino, lançado de forma abrupta ao sentimento de desespero. Seu pai é assassinado por seu tio, seu reino brutalmente atacado e pessoas inocentes são mortas. Sua mãe se torna aparentemente uma refém do tio regicida. Hamlet foge, jurando vingança. A semelhança com Simba fica clara aqui. É a partir desse momento que o filme brilha. Observamos agora Hamlet, um homem adulto que se uniu ao grupo viking. Sua personalidade não é construída por desejos próprios, mas por uma promessa feita quando ainda era uma criança. E Eggers modifica a história de sentimento lendário e heróico, da original ou mesmo da adaptação de Shakespeare. Aqui, nada tem grandiosidade. Nada tem sutileza. Tudo é parte de algo ruim, apequenado e fraco. O próprio tio e rei regente Fionir não conquistou a glória e a fama ao matar seu irmão, mas sim foi escanteado por líderes maiores. Se transformou em um dono de terras no meio do nada e agora apenas cria cabras. E é engraçado porque a violência no filme é quase como parte de uma ordem natural das coisas. Não existe romantismo na morte. Apenas tudo sendo legitimado por crenças e tradições ancestrais. Hamlet não se questiona do que deve fazer, apenas age. E talvez seja por isso que existam cenas tão bem feitas nesse filme, como o ataque dos vikings a um vilarejo. Tudo é sujo, é sanguinário, não existe um herói dentro de Hamlet, apenas um homem movido pela ira e pelas crenças. Os vikings não questionam a violência. E essa brutalidade é extremamente realista, tal como Eggers queria. O filme mais acurado historicamente possível. Dentro disso, a violência é tão crua que se torna até desconfortável para alguns públicos. E nessa cena ainda observamos nuances na trama, aqueles que não são falados. O Hamlet se tornou justamente aquilo que destruiu a sua vida. Ele não é mais um príncipe inocente e jovem. Agora ele se tornou parte de um ritual macabro. Quando ele descobre que seu tio não é mais um rei, mas sim um nobre com algumas terras, o impacto serve também para o espectador. Entendemos ali que não vamos ver uma vingança contra um rei poderoso e cheio de terras e exércitos. Não existe um grande trono para ser recuperado, tal como em Rei Leão, por exemplo. Não existe um império além do sol. A vingança de Hamlet não vai restaurar a sua vida antiga, porque aquela vida não existe mais. E é aqui que o filme deixa de ser uma história de vingança tradicional e se torna uma tragédia. Não é uma briga pelo futuro, é uma vingança pelo passado. Hamlet se infiltra como escravo. Ele se aproxima e espera. E no meio disso, conhece Olga. Pela primeira vez, vemos Hamlet experimentar algo além da vingança, algo próximo de um futuro. Mas Eggers constantemente nos lembra: Hamlet não pertence ao futuro. Ele pertence ao passado, e a gente percebe que nada vai impedir que isso aconteça. O filme se aproveita de sua base em lendas escandinavas para barrar a linha entre realidade e mito. Visões, profecias, valquírias e espadas mágicas. Um conto arturiano em meio à lama e desgraça. Mas nada disso é apresentado como fantasia tradicional. Eggers filma esses momentos como experiências espirituais, como se estivéssemos vendo o mundo através da crença de Hamlet. Nós nunca sabemos com certeza se aquilo é real, ou apenas o significado que ele atribui à própria vida. Porque no final, não importa se é real, Hamlet acredita que é.
e isso é o suficiente. Olha, pra mim não é real, é só uma forma de ilustrar as fantasias folclóricas, a mitologia nórdica de uma forma mais realista ali. Até mesmo quando o Fjolnir ele prende o Amleth, ele tem a oportunidade de matar o seu inimigo. Mas aí o desejo de praticar algo ritualístico em volta da morte do inimigo faz com que ele erre e dá uma janela de oportunidade para o Amleth, o herói dessa história, conseguir fugir. E aí de novo a gente vê uma possível magia. Só que aí que tá, porque tudo tem uma explicação. Vamos dar uma pausa nesse frame e vamos tentar entender o que eu quero falar. Os corvos salvam Amleth. Eles comem a corda e se amontoam em cima dele. Logo, nosso protagonista começa a pedir ajuda de Odin, na mitologia nórdica, sempre associado a corvos. Odin aparece, talvez como uma visão de Amleth. O filme tem um corte e depois, mais para frente, vemos uma valquíria levando Amleth embora. E mais um corte. Então ele acorda dentro de um pequeno lago termal junto de Olg. No fundo, observamos alguns nuances necessários para entendermos a magia e mitologia como algo imaginário dentro da trama. Vemos 2 cavalos, dando a entender que os personagens chegaram ali em cima deles. Voltando para os corvos, podemos analisar de forma cética e realista. Os corvos comem a corda e Amleth cai no chão. Não sabemos as condições dessa corda, peso do protagonista e possíveis pedaços de carne ou algo do tipo que atraíram os corvos a morderem aquela corda. Quando Amleth está no chão, observamos que os corvos mordiscam seu corpo e ele está moribundo, quase inconsciente. Talvez esses animais só buscassem comida? Então esse é o ouro no roteiro de Robert Eggers. Até voltando um pouco, na épica cena de combate com o gigante pela espada, a gente entende esses rituais. Enquanto na mente de Amleth o embate foi difícil para encontrar a espada, a realidade é bem mais chata que a ficção. Depois de tudo isso, descobrimos subversões e plots que mudam completamente a trama. Amleth descobre a verdade sobre sua mãe. Ela nunca foi apenas uma vítima. E naquele momento, toda a narrativa de vingança começa a desmoronar. A promessa que guiou sua vida inteira talvez tenha sido construída sobre uma ilusão. Mas já é tarde demais. Amleth não sabe existir sem o seu propósito. Ele não sabe ser outra coisa, ele só sabe cumprir o seu destino. Sua mãe morre, os filhos de seu tio com sua mãe também. E Amleth novamente tem a oportunidade de seguir para o futuro, junto com sua Olga. Mas ele não consegue. E é isso que torna Homem do Norte um filme tão poderoso. Não é uma história simples sobre vingança, é uma história sobre alguém que nunca teve uma escolha. E quando teve, desistiu dela. Sobre como crenças, tradições e traumas podem moldar uma pessoa completamente. A batalha na boca de um vulcão seria épica, e visivelmente ela é, ou pelo menos única. Os 2 homens batalham por vingança, nus e em colapsos mentais, assim como Amleth viu nas suas profecias. Porém, não existe o certo e o errado. É algo que transcende a razão. Amleth não vence. Ele apenas cumpre o papel que foi escrito para ele, desde a infância, como uma lenda, como um mito. Mas a verdade é que ele só nunca foi um homem livre. Sempre esteve preso a tradições e rituais inventados. A cena final que mostra Amleth tendo uma visão sobre Olga estar bem e ter tido seus filhos é apenas uma visão de um homem que quer buscar um propósito para o que fez. Ele foi levado por uma valquíria para o Valhalla. Ele aceita, de forma quase boba, que Olga ficará bem. Mas ao longo do filme, observamos como esse mundo é ruim. Então a visão bela e pura de que Olga ficará bem talvez seja apenas uma visão. E essa dubiedade entre fantasia e realidade, e as cenas de violência sem poesia e uma releitura de uma lenda escandinava esquecida, fazem O Homem do Norte ser um excelente filme. Ele tem consistência, uma história bem amarrada e cenas muito bem elaboradas. Talvez os fãs dos primeiros filmes do Robert Eggers não gostaram desse filme porque esperavam um terror psicológico assim como os 2 primeiros.
E do outro lado, os fãs desse tipo de filme de épicos, né, como Gladiador, não gostaram tanto de Homem do Norte porque Homem do Norte não se prende a ser um filme épico. É um filme que não tem heróis, é um filme que não tem uma vingança nobre e nem sensata. Porque Homem do Norte é um filme que mostra a vingança como um prato que se come bem frio.